perderam práticas de oração intensa. Quando você para de orar e para de jejuar, só jejum em Yom Kippur, você deixa a sua vida vulnerável. A sua vida espiritual está vulnerável. Muitos que estão debandando da fé no Mashiach e Yeshua já não oram. Eu comecei a estudar, descobri agora, né, que tá tudo errado e agora eu virei ortodoxo. Você parou de orar. Existem soluções para o movimento judaico messiânico no Brasil? É sobre isso que nós estaremos falando aqui no vídeo de hoje. No vídeo anterior, nós tecemos algumas críticas duríssimas ao movimento judaico messiânico, dado o número de apostasia, de pessoas que vêm negando Yeshua e, publicamente, após negarem, elas praticamente declaram isso publicamente, arrastando assim outras centenas de pessoas após suas crenças. E a questão é, após essas críticas, será que há algum tipo de solução? Será que existe algo que nós, dentro do movimento, e que as lideranças judaicas messiânicas no Brasil podem fazer para que, a longo prazo, eles venham reverter esse comportamento que já vem se tornando praticamente sistêmico dentro do movimento judaico messiânico? Então é sobre isso que nós estaremos falando no vídeo de hoje. Meu nome é Flávio Teles, conhecido como Ezra Ben-Nó nas redes sociais, criador do canal Ora Torá. Hoje nós estaremos falando então aqui sobre essas possíveis soluções, coisas que podem ser feitas e minimizar e ao longo do tempo ir diminuindo e diluindo esse comportamento dentro do meu judaico messiânico. Eu quero abordar aqui com vocês, essencialmente, 3 pontos que eu acho de suma importância para que esse comportamento ele venha, ao longo do tempo, desaparecer. É claro, existem mais pontos, mas esses 3 pontos que nós vamos abordar aqui, ele praticamente vai resguardar o movimento e ele também resguardará as pessoas que, de alguma forma, são atraídas pelo movimento judaico-messiânico em busca de informação e conhecimento escritural. Boa parte das pessoas hoje que estão flertando com o judaísmo messiânico e com o movimento judaico Netzarim, eu quero falar de movimento messiânico aqui, englobando os dois, elas de alguma forma querem aprender sobre as escrituras, querem entender sobre as escrituras, e hoje, por conta do advento da informação, o advento tecnológico, essas informações judaicas, elas chegam de forma muito facilitada até nós, quando de alguma forma estamos demonstrando algum tipo de interesse por esse tipo de conteúdo. Então, uma simples pesquisa que eu faço na internet, eu já crio um algoritmo ali que praticamente simultaneamente o Google, o YouTube, o Instagram, o Facebook já vai começar a me sugerir conteúdo dessa forma. E é aí que mora o perigo, porque existe muito conteúdo destrutivo, a emunar a fé dessa pessoa que está no cristianismo querendo aprender sobre judaísmo. E essa pessoa ela vai aprender sobre coisas judaicas, concepções judaicas, sem ser orientada, não de forma orientada. Então, o aprendizado hoje no meu judaico messiânico, não de forma orientada, ele é destrutivo à tua fé, à tua emuná. Quem está falando isso? Quem está falando isso é uma pessoa para você que tem vasta experiência dentro do meu judaico. Já ajudei a organizar a comunidade judaica aqui no Rio de Janeiro, já liderei comunidade. Hoje eu sou uma das poucas pessoas que tem livros escritos dando uma perspectiva praticamente judaica ao Novo Testamento. Nós estamos com temos um material publicado de 340 páginas. Esse material vai vir agora, a segunda edição dele, com 540 páginas, praticamente, de estudo sistemático das escrituras. Então a gente fala para vocês aqui com propriedade, com o intuito de que você não venha ter a sua vida destruída, a sua casa destruída. Então eu vou apresentar aqui 3 soluções. 3 soluções. Os líderes, aqueles que ouvirem o nosso conteúdo, podem fazer ou não fazer. Podem julgar ou positivamente ou negativamente. 3 soluções. A primeira solução, então gravem isso, a primeira solução seria as lideranças judaicas messiânicas no Brasil pararem de tratar o cristianismo como se fosse um inimigo, um adversário. Vamos à explicação desse ponto.
parar de tratar o cristianismo como adversário, como inimigo, vai trazer uma mudança já imediata no comportamento judaico-messiânico. Por quê? A postura de tratar o cristão e o cristianismo como um adversário, como um inimigo, gera um comportamento. Que comportamento é esse? Existe hoje, dentro do meu judaico messiânico, a necessidade de se produzir conteúdo não só para desconstruir o cristianismo, e eu já fiz isso em certa medida também, tá? Eu não estou me isentando da responsabilidade, só que eu consegui ver, enxergar por meio de prática, ou seja, o fato de eu estar no meio, ali, lidando com a igreja, com o cristão e me relacionando com as pessoas, eu vi que a coisa é muito complicada, é mais séria do que nós imaginamos. Então, o fato de você parar de enxergar o cristianismo como um adversário, como um inimigo, muda o comportamento. Qual comportamento? A liderança, esse produtor de conteúdo, ele vai parar de produzir conteúdo que tem um teor destrutivo à fé cristã e ao cristianismo, e ao mesmo tempo ele vai mudar o comportamento dessa pessoa que está saindo do cristianismo ou flertando com o judaísmo, no sentido de criar no coração dessa pessoa um sentimento de revolta. Existe hoje, por parte de muita gente que sai do movimento, do segmento cristão, um sentimento de revolta, um sentimento de decepção. Quando ele começa a aprender as escrituras ao modo judaico-messiânico, principalmente representado por algumas lideranças que nós temos no Brasil hoje, que não são muitas, ele começa a criar uma decepção, ele cria uma frustração, um sentimento de engano. Eu fui enganado, o cristianismo me enganou, os pastores me enganaram. Ele cria esse sentimento. Você pode estar aqui nessa transmissão, nesse vídeo, e querer negar isso. Só que isso é um comportamento, a gente lida com isso quase todos os dias, de pessoas assim, descobrindo o judaísmo messiânico e tendo esse tipo de comportamento, tratando o cristianismo como se o cristianismo não tivesse sido, em certo nível, benéfico à vida dele. Ele ficou 20 anos dentro do cristianismo, ele não traiu a esposa dele, ele nunca se prostituiu, nunca fumou, nunca bebeu, e ele, ainda assim, ele não consegue ver mérito no cristianismo. Pessoas que antes de conhecer o cristianismo, antes de conhecer Yeshua, dentro do cristianismo, viviam uma vida de alcoolismo, de vícios, de uso de drogas. Aí conheceu o cristianismo, se libertou, se limpou disso tudo. Aí hoje ele não consegue ver mérito nisso. Então, esse sentimento, ele é criado dentro do cristianismo, dentro do judaísmo. Então, o primeiro ponto é a gente parar de enxergar o cristão e o cristianismo como adversário. Você, líder de comunidade judaica messiânica aqui no Brasil, você, líder, você não perde membros da sua comunidade para o cristianismo, não. Você pega de lá. Você não pega você não perde para o cristianismo. Pelo contrário, você pega de lá. Você está perdendo membros da sua comunidade para lideranças judaicas ortodoxas, para comunidades Bnei Noah que estão instaladas aí na tua cidade, ou no teu estado, ou no país. Você perde de lá. Então, a tua postura, ela é uma postura de covarde. Quando você ataca o cristianismo, produz conteúdo destrutivo ao cristianismo, e você fecha os olhos para tudo que vem sendo dito e falado no Brasil por pessoas de lá, da ortodoxia, e você se isenta, tem líderes, inclusive, que são citados por lideranças Bnei Noah, por lideranças judaicas ortodoxas. Vídeos com capa de vocês lá, colocada lá por eles, e vocês não falam nada. Então, atitude covarde de vocês, tá? Atitude covarde. Então, pare de enxergar. Primeiro ponto, pare de enxergar o cristianismo como inimigo. Você não perde pro cristão. Pelo contrário, você pega de lá. Você pesca lá. Mais de 90% das pessoas da sua comunidade, da sua sinagoga, vieram de lá. Então, assuma isso. Segundo ponto, pare de produzir conteúdo destrutivo aos Ketuvim Netzarim. Pare de atacar o Novo Testamento. Pare de falar que o Novo Testamento é um material que foi produzido por Roma, que o Novo Testamento foi adulterado, foi deturpado. Uma coisa é você falar de forma técnica e teológica das traduções. Você trabalhar a tradução do texto de uma forma séria. Tratar o texto de forma séria, não denigrindo o texto.
Você apresentar, ó, essa tradução aqui é assim, 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 uma melhor tradução seria assim, joinha, show de bola. E outra coisa é você atacar o texto e destruir a credibilidade do texto bíblico, principalmente dos textos que refletem a vida e obra de Yeshua HaMashiach. Você está denigrindo o texto, os únicos textos que refletem a vida e obra daquele que você diz que é seu rabino, daquele que você diz que é seu Rav. Aí depois você não quer perder membros da sua sinagoga, da sua comunidade judaica, que na verdade não temos comunidade, temos sinagogas, né? Para lideranças e comunidades, vendedor vai perder. E tem que perder. Infelizmente, vai perder e tem que perder. Por quê? Porque trabalha errado. Então esse é o segundo ponto. Para de atacar o Novo Testamento, escrito Vini Sarim. Você vê rabino indo para a internet falar dos problemas textuais que existem dentro da Bíblia hebraica? E olha que existem. São vários. Agora, você está produzindo conteúdo e está dando munição, porque a gente aqui no canal tem produzido conteúdo justamente combatendo os argumentos que são utilizados por ortodoxos nos podcasts que eles participam aí, cristãos. A gente tem produzido conteúdo combatendo isso. Aí você vai lá, produz conteúdo, dando munição para eles. E de forma errada ainda. Então esse é o segundo ponto. O terceiro ponto, e o último ponto, nesse vídeo que nós vamos abordar aqui, é volte a orar. Isso aqui é para lideranças e para membros do segmento judaico-messiânico, independente se você é líder ou não. Volte àquela vida de tefilá, de orações espontâneas que você tinha lá no cristianismo, que você parou. Ah, eu não parei. Joinha. Se você continuou e intensificou mais ainda, muito bom. Mas há muitos que pararam. Há muitos que pararam, há muitos que não souberam lidar com essa mudança, com os elementos judaicos que eles tiveram que lidar na fé judaica messiânica e pararam. Muitos se tornaram profissional da Bíblia, se aprofundaram muito em questões teológicas e abandonaram práticas de rito e bodedut, de orações espontâneas. Não oram mais. Perderam esse contato com o Criador, com o Eterno, por meio da oração, da tefilá, da oração, principalmente a oração espontânea. Irmãos que tiravam 1 hora, 1 hora e meia, 2 horas, 3 horas de oração por dia, hoje não conseguem tirar 20 minutos de oração. Perderam. E quando nós perdemos a tradição judaica, em consonância com o que diz o apóstolo Paulo, o Rav Shaul, vai mostrar que a oração é uma arma. Nós não vamos ver dentro das escrituras os talmidim, os servos de Deus, vencendo batalhas espirituais sem uma vida de tefilá, sem uma vida de oração intensa. E aqui eu não estou falando do uso do Sidur, eu não estou falando do serviço sinagogal, eu estou falando de orações espontâneas. Você não conversa com ninguém lendo uma cartilha e um livrinho na mão. Eu não estou dizendo que o uso do Sidur não é interessante, não é importante para manter uma liturgia que mantém uma identidade dentro da sinagoga. Agora estou falando de você conversar espontaneamente com Hashem. Estou falando disso. E muitos perderam. Como que eu sei? Porque eu convivo. Eu convivo. Eu vejo. Muitos perderam práticas de oração intensa. Quando você para de orar e para de jejuar, só jejum em Yom Kippur, você deixa a sua vida vulnerável. A sua vida espiritual está vulnerável. Muitos que estão debandando da fé no Mashiach e Yeshua já não oram. Ah, eu comecei a estudar, descobri agora, né, que está tudo errado e agora eu virei ortodoxo. Você parou de orar. Eu duvido que você nutria a tua vida espiritual por meio de orações espontâneas intensas. Não ora. Não ora. A nossa vida espiritual e as experiências espirituais que nós temos com Hashem, nós temos quando mantemos a nossa vida de oração espontânea ativada. Dificilmente uma pessoa que tira pelo menos 1 hora de oração, não vou nem dizer 1 hora, pelo menos 30 minutos de oração no meio da tua correria, do teu dia a dia, que ele não tenha experiências profundas com a Ruach HaKodesh. Dificilmente.
É muito raro. Se você é uma pessoa que nutre sentimento bom dentro do seu coração, sentimento de amor, de cuidado, de bondade, longanimidade. Não é alguém irônico, sarcástico, que cultiva o ódio dentro de você. Se separa do pecado. Se separa de olhar aquilo que é impuro, de falar aquilo que é impuro, de ouvir aquilo que é impuro. Passa a viver uma vida santa na presença de Hashem. E estuda a palavra e ora, você vai ter experiências profundas com a Ruach HaKodesh. Aquele lá no primeiro século, o texto vai dizer que Shimon Kefa, os apóstolos, eles precisaram separar 7 varões, que eram o corpo, vamos botar o diaconato que foi instituído naquela época, para assistenciar órfãos e viúvas no ministério. O texto vai dizer, pois nós não podemos abrir mão do ministério de palavra e oração. Ou seja, palavra e oração é algo que anda junto. Você vai ver em Atos 2, em todo o tempo, os shelichim, os apóstolos, os emissários, os servos de Hashem naquele tempo, orando o tempo todo. E os sinais seguindo eles, por meio da oração. Então, volte a orar, volte a se comunicar com Hashem. Se você não tem um tempo dentro de casa, porque você tem criança pequena, faz igual você fazia, vai para o monte. Ora lá no monte, se isola lá, tira lá 30, 40 minutos lá de tefilá, de oração espontânea, e fala com Hashem lá. Cria o teu ambiente. Cria o seu quarto, o seu lugar secreto. Se na sua casa você não tem tempo para fazer isso e não consegue por conta da agitação, faz o seu quarto em outro lugar. Vai para o monte, vai para um lugar que você fique ali a sós com o Criador. Mas volte a nutrir isso. E você vai ver as coisas acontecendo na sua vida. Esses 3 pontos aqui, irmãos, eles são essenciais. Existem outros que nós podemos trazer aqui no canal. Mas esses 3 pontos, não enxergar o cristianismo como adversário, pois vocês não perdem membros para o cristianismo. Pelo contrário, vocês conseguem membros vindos de lá. Segundo, parar de produzir conteúdo contra os Ketuvim de Sarim. E terceiro, voltar a ter uma vida de tefilá. São 3 pontos simples, mas que se as lideranças começarem a praticarem isso, vai mudar praticamente o comportamento judaico-messiânico. O movimento, se tornará um movimento muito mais coeso, um movimento muito mais sólido e principalmente apegado a Yeshua HaMashiach, pois isso vai gerar dentro do coração das pessoas que estão vindo não só apego a Mashiach, mas a necessidade de replicar suas obras, de falar da sua mensagem, dos seus ensinos, de começar a querer buscar e ajudar aquelas pessoas que estão sendo desassistenciadas, marginalizadas, como Yeshua fazia. Yeshua colocava a mão, curava enfermo, expulsava o Sheidim com a autoridade que ele tinha, e ele nos deu essa autoridade, mas para isso precisamos nutrir a nossa vida espiritual. Então, eu agradeço a todos que ficaram conosco, compartilhem, curta esse material e, acima de tudo, faça um teste, pratique isso, depois você venha dar o testemunho aqui no canal. Então, um forte abraço para todos vocês e eu aguardo vocês no próximo vídeo aqui no canal Or HaTorah. Shalom, shalom.